nome é Natália Salazar. E eu sou Renata Schmidt. E esse é o podcast Patramada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos. E aí, jovens? Tudo bem? Todo mundo bem? Temos Temos recados? Acho que não. Nossa, a gente tá muito super gêmeas. Sim. Tenho recados? Não, gente, eu não tenho recados. Não temos recados ainda. Estamos trabalhando em novidades. Então teremos recados em breve, mas por enquanto a gente não pode falar nada pra vocês ainda. Mas a gente tá animada. Estamos animados. Animadas. Vai ser legal. Algumas semanas atrás, eu trouxe um episódio sobre sobreviventes. E a gente perguntou no final do episódio se o pessoal queria ver, se eles queriam que a gente fizesse não, a galera uma gostou, série. a galera gostou, foi um sucesso. Então a galera gostou bastante a gente recebeu várias mensagens dizendo que queriam sim que virasse uma série. Então eu resolvi já meter um Sobreviventes 2. Então hoje eu trouxe mais 3 histórias de sobreviventes. E como eu falei, eu vou continuar trazendo, vou trazer sobreviventes do Brasil também, vou trazer sobreviventes de outros lugares. Hoje eu trouxe 3 dos Estados Unidos. E as minhas fontes são a People Magazine, o site blurredbylines.com, Full House Magazine, lifedaily.com, fox19.com e o Houston Press. E a gente vai começar com a história de uma mulher chamada Jennifer Miller, de Fairfield, Ohio. Em 2011, ela era uma mulher divorciada com 3 filhos, namorando um homem mais novo chamado Robin Chester, de 25 anos, que ela chamava de Robbie. Ele era conhecido como Robbie. Ele adorava as crianças dela e tinha, inclusive, começado a estudar para se tornar um counselor, que é uma pessoa que trabalha com aconselhamento de crianças e adolescentes. Eu não sei que tipo de treinamento que ele estava recebendo, mas esse tipo de profissional normalmente trabalha com assistência social ou em escolas. Sim. Realmente, assim, aconselhando crianças, né? Uma bela noite, os filhos dela estavam na casa da avó e ela e o Rob aproveitaram uma noite tranquila vendo TV e namorando no sofá. Uma coisa bem tranquila, uma coisa bem... assim, nada demais aconteceu. Na hora de dormir, ela lembrou que ela tinha esquecido um trabalho da faculdade. Eita, É a minha acontece cara quem fazer nunca. isso. Quem nunca, né? E ela falou, putz, esqueci, eu só vou terminar aqui e daí eu já vou deitar, beleza? Beleza, ele falou boa noite pra ela, deram uns beijinhos e ele foi dormir. 1 hora depois, ele abriu a porta com tudo e gritou, por que você colocou ácido de bateria na minha bebida? Quê? Exato. Essa foi a reação dela. Ela falou, oi? E ela, isso ela ainda tá digitando o trabalho dela da faculdade, na mesa lá da sala de jantar da cozinha. E ela, oi? E ele foi até a cozinha, pegou uma faca de carne, um cutelo, aquela quadrada grande, sai com ela da cozinha na mão e grita, você colocou ácido na minha bebida. Que pesadelo. E ela falou, Robbie, para de... Você tá brincando? Não é engraçado, não tô achando engraçado. Porque ela não tava entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo. Parece que ele foi possuído. Exato. E ela diz que era como se ele fosse uma pessoa completamente diferente. Que ele estava suando muito e o olhar dele estava completamente diferente. E o lifedaily.com diz que desde a hora que ele chegou na casa dela, ela meio que percebeu que ele estava um pouco estranho. E ela achando que era estresse normal do trabalho, da vida, ela falou, você quer um gin and tônica para relaxar? E ela preparou um gin and tônica para ele. Nossa, eu tava achando que ele tinha tomado tipo um Ambien da vida e tava sonâmbulo, mas se ele tava assim desde que ele chegou foi outra coisa. Foi outra coisa. E só que ela não sabia de nada, tanto que ela ofereceu um drink, Claro. drink com álcool para ele. Ele bebeu, eles passaram a noite no sofá. E daí ele levanta suando feito um porco, acusando ela de colocar ácido de bateria
Uma coisa totalmente aleatória, né? aleatória no drink dele. E assim, até onde eu sei, ácido de bateria é ácido sulfúrico, não é? Tipo, você percebe imediatamente se alguém colocou ácido sulfúrico no seu gin and tônica. Porque é extremamente corrosivo, extremamente tóxico. Mas enfim, Eu não sei nem quem tem isso em casa. da onde que ela ia tirar ácido de bateria, gente? Mas então a gente sabe que existe pelo menos essa possibilidade de que não foi do acaso, existe a possibilidade de que ele já estava louco de sei lá o que logo cedo e alucinando tudo isso, né? O Rob, aparentemente louco de sei lá o que logo cedo, mas na verdade tarde da noite, foi pra cima dela com o cutelo e ela instintivamente colocou a mão na frente para se defender. Com isso, ele partiu a mão dela ao meio. E os dedos dela ficaram pendurados apenas pela pele. E ela começou a implorar para que ele parasse, mas ele a empurrou no sofá e colocou o cutelo na garganta dela, dizendo que se ela gritasse, ele cortaria a cabeça dela fora. Ele então continuou cortando e esfaqueando a Jennifer com aquele cutelo por mais 30 vezes, pelo menos. Nossa, eu tô assim contorcida de agonia. Ele chegou a cortar o osso do cotovelo dela. Não satisfeito, ele apagou cigarros nos braços dela, fez ela beber água fervendo e enfiou meias sujas na boca dela. Ele torturou ela a noite toda, Gente, por que raios? porque ele acreditava que ela tinha tentado envenená-lo. Durante a tortura, ela tentava implorar para ele parar, dizendo que eles se amavam. Ela tentava procurar nos olhos dele o homem que tratava ela tão bem, que tinha comprado brincos lindos no aniversário dela, que dizia que ela era a mulher mais linda do mundo. Depois de horas, porém, ela já não aguentava mais. Ela estava muito fraca para protestar. E ela só queria morrer porque ela só queria que aquilo acabasse logo. Mas, ao invés de se entregar para a dor e para o medo que ela estava sentindo, ela começou a pensar nos filhos dela e que ela não queria que eles enterrassem ela. E ela decidiu que ela não ia deixá-los. Então, quando ele se descuidou e se virou, ela juntou todas as forças que eu não sei da onde surgiram e correu para fora do apartamento, gritando e batendo nas portas dos vizinhos. Gente, Ele correu atrás dela e acertou ela pelo menos mais umas 3 vezes. Felizmente, um vizinho abriu a porta. A Jennifer caiu para dentro do apartamento dele, toda ensanguentada, toda, né? Caiu para dentro do apartamento dele. E o Rob, macho que era, fugiu. claro que sim. O vizinho fechou a porta e ligou imediatamente pro 911. Mana, a Jennifer estava implorando por água. E quando o vizinho veio com um copo de água, ela diz que ela bebia água e a água saía pela orelha. E ela não entendia nada do que estava acontecendo, até que o vizinho disse que o rosto dela estava bem destruído. O Rob tinha cortado ela da boca até a orelha, como se ela fosse o Joker. Então ela bebia água e pingava na orelha. Ele destruiu o rosto dela. Ela colapsou e ficou perdendo e ganhando consciência durante os próximos dias. Ela foi levada para o hospital de helicóptero, ficou dias na UTI, mas aos poucos se recuperou. Ao todo, o Rob a cortou 35 vezes. Ele cortou a orelha dela fora, quebrou os ossos do rosto dela, os ossos das 2 mãos, e ela precisou levar 2.000 pontos no corpo. Meu Deus. A Jennifer diz que os filhos ficaram extremamente assustados quando ela voltou para casa 5 dias depois. Ela estava toda costurada, coberta com bandagens e completamente inchada. Nossa, 5 dias só foi pouco até para o tanto de. 2.000 pontos. 2.000 pontos. Ela estava completamente inchada. Ela estava. Eles estavam tão assustados que eles nem conseguiram chegar perto dela ou falar com ela. Até que ela se agachou e cochichou para eles: "Eu tô parecendo o Frankenstein, mas ainda sou eu."
naquela noite em que tudo aconteceu, o Rob voltou ao apartamento da Jennifer e bebeu um copo de Miracle Grow, que é um fertilizante, para tentar parecer que ela realmente tinha Que envenenado filho da ele. Ou mãe. seja, ele ainda voltou para o apartamento para tentar frame her, sabe? Para tentar Justificar o acusar ela, absurdo que ele... justificar o que ele tinha Nossa, gente, que feito. horror! Que pessoa é essa? E ele tava treinando pra ser counselor. Exato. Felizmente, isso não enganou a polícia. E alegar insanidade também não enganou a promotoria. Não, porque se ele tivesse doido, ele não teria voltado pra tomar o copo de fertilizante. Exatamente. Porque eu tinha achado que esse maluco tinha tido um AVC. Mana, Ele só era ruim? A gente então, vai chegar lá. em novembro de 2001, ele se declarou culpado da tentativa de homicídio e os promotores disseram que ele estava sob efeito de cocaína quando ele a atacou. E achavam que o treinamento que ele estava fazendo em terapia, porque ele estava fazendo treinamento para ser counselor, né, para ser conselheiro, então eles estavam falando muito sobre traumas, sobre situações que crianças enfrentam no dia a dia, sobre abuso e tudo mais, e que isso pode ter desencadeado alguma coisa nele, alguma memória nele que tenha feito ele ficar agressivo. Mas isso é só uma teoria da promotoria e não de um profissional Profissional especializado. de saúde. É. Ele foi condenado a 10 anos de prisão, seguindo o acordo que ele fez com a promotoria. Que é pouquíssimo. Pouquíssimo. A Jennifer diz que era muito pouco, pelo que ela tinha passado, obviamente. E ela Não, diz... e assim, gente, em 10 anos esse homem ainda vai ser um perigo pra sociedade. Absolutamente. Tipo, não tenho que... Claro, eu penso sempre... Tipo, essa mulher não vai ter paz, quando... Foi em 2001, né? Vou deixar você acabar a história antes 2012, do... a Jennifer diz que não é o suficiente pelo que ela passou. Não é. E ela diz que ela queria muito que na audiência da sentença que ele olhasse para ela para ver o que ele tinha feito com ela. Mas ele, filho da puta, corajoso, macho que era, nem isso quis fazer, ele nem olhou para ela. Nossa, eu fico inconformada com esse tipo de pena. Eu gosto de acreditar que no Brasil a pena seria pior. Pensando Eu em não outros sei por casos que que a eles gente tem fizeram um visto. acordo com ele para ele se declarar culpado da tentativa Também de não sei, homicídio. eu também não Porque sei. as provas estão todas ali, por que você tem que se declarar? Por que tem que fazer um acordo com esse homem? Porque assim, pelo inferno que essa mulher viveu, esse homem não tinha que sair da cadeia. Mas como eu também entendo que a promotoria não tem só que pensar em casos individuais, tem que pensar numa questão de segurança pública, esse homem também é um risco do ponto de vista de segurança pública. Não, e eu fico meio. Eu fico extremamente irritada com o crime tentativa de homicídio. Mano, você tá sendo penalizado com uma pena menor do que homicídio porque você foi incompetente, falhou. A sua intenção era me matar. A sua intenção, o seu plano, a sua premeditação estava toda ali. Sim. Por que é tentativa de homicídio? Você só não foi bem sucedido. Agora você vai receber uma pena menor, você vai ser ainda premiado com uma pena menor, porque você, além de ser uma pessoa horrível que tentou me matar, você foi incompetente e não conseguiu. Sim. Você é premiado com uma sentença menor. Eu não entendo essa pena, eu não entendo essa sentença, não entendo esse crime de tentativa de homicídio. Para mim, tentativa de homicídio é homicídio. Não, e o que é mais horrível é que, tipo, é o tipo de situação em que você tá praticamente pedindo pro cara ser solto, matar uma pessoa e aí ser preso. Tipo, uma pessoa precisa morrer pra esse maluco ficar trancado na cadeia, pra entenderem que essa pessoa... Como que uma pessoa que arranca a mão de outra com um cutelo e que ataca essa pessoa com um cutelo 35 vezes... não é considerado um risco para a sociedade. E você acha que em 10 anos essa pessoa vai se reabilitar? 10 anos é o tempo. Você acha realmente que em 10 anos ele não vai fazer de novo? E eu entendo que exista surtos Mas não foi um surto. surto causado pelo uso de droga. Eu entendo. Eu entendo isso. Eu não tô negando que isso não seja um fator. Mas Mana, 35 vezes você torturar uma pessoa com um cutelo, eu acho que assim, se eu surto, eu penso pelo menos que se eu surto e eu acho que alguém tá querendo me matar, eu, Natália, eu quero sair correndo, eu vou fazer alguma outra coisa, não atacar a pessoa com 35
facadas. Não, pelo menos nesse sentido, eu acho que a lei brasileira é bem superior à estadunidense, assim, porque, por exemplo, na lei brasileira eles iam considerar vários agravantes, né? Ia ser tentativa de feminicídio, ia ser o fato de emprego de arma já é mais um agravante, Eu espero método, que sim, né? método cruel, né? Alguma coisa assim também é mais um agravante. Ah, eu espero que Né? sim, porque a nossa lei é sensacional, só que assim, ela tem que ser cumprida, né? É. E o que não acontece normalmente. Acontece muitas vezes da delegacia da mulher ser acionada e o caso não vai pra frente, o cara é liberado na mesma noite, então a É. gente também não sabe exatamente como Não, isso. não tô falando do cumprimento, eu tô falando, a lei brasileira nesse sentido, você tem vários agravantes que você pode usar. A gente sabe que a aplicação dela às vezes deixa a desejar, né? Mas é que às vezes o que acontece é que você não tem mecanismos no Código Penal que permitam que a pessoa aplique as penas. Eu não sei se é o caso, tá, Exatamente. gente? Pode não ser, eu realmente não sei. Às vezes foi um juiz, O embasamento legal é extremamente importante. Você ter o né? embasamento, o mecanismo na legal. Que você Sim. tá, Porque senão a e, polícia tá lá, só que ele não, ele não pode fazer nada. Realmente, ele é, não tem o que fazer. enfim. Nossa, que revoltante. 10 anos. Isso aconteceu em 2012, então, em 2011, então provavelmente ele tá solto já. Se ele não fez mais nada, né? A próxima história é da Cara Robson Chamberlain. Você já ouviu essa moça? Falar Acho que dessa? não, mas não sei. Ela é de West Columbia, South Carolina, né? Ou Carolina do Sul. Em junho de 2002, a Cara estava regando as plantas do quintal da casa de uma amiga. Estava no quintal regando planta com uma mangueira quando um Pontiac Trans Am estacionou na frente da casa. De dentro do carro saiu um homem de cerca de 30 anos oferecendo uns panfletos. E ele perguntou se os pais dela estavam em casa. E ela disse que não, que aquela era a casa da amiga dela e que a mãe da amiga dela não estava. Ele então se aproximou dela com os panfletos na mão, dizendo: eu vou deixar esses panfletos com você, tá bom? E enquanto ela se aproximou dele para pegar os panfletos, ele colocou uma arma no pescoço dela e forçou ela a entrar numa caixa grande que estava dentro do carro. Que E eu não sei horror! exatamente como é essa caixa, mas eles falam que é tipo um storage box. Sabe aquelas Ah, tá. caixas de plástico que são Sei. enormes para Que vende em armazenamento? loja de jardinagem pra você pôr, coisa de jardim mesmo. Tava Tá. no banco de trás do carro, ele fez ela entrar na caixa. Ele começou a dirigir e a cara, essa menina de 15 anos de idade, imediatamente começou a absorver cada detalhe que ela podia. Mana, ela entrou em modo tipo operação policial imediatamente. Ela começou a contar as curvas que ele fazia e tentar memorizá-las para poder achar o caminho de casa depois. Ela registrou as roupas que ele estava usando, ela registrou que ele fumava um Marlboro vermelho, porque ela viu um maço no carro antes dela entrar na caixa, que ele estava ouvindo rock clássico e ela decorou o número de série cravado dentro da caixa que ela estava dentro do carro. Meu Deus. 15 anos de idade. Sabe quando que eu ia pensar em fazer isso com 15 anos Nossa, de já com idade? 15 anos, Eu não imagina. ia ter É, esse não. street smart nunca na minha vida. Ela disse que ela estava com tanta adrenalina que não deu tempo nem do medo se instalar. Ela ficava repetindo uma espécie de mantra na cabeça dela. Reúna informações, espere ele ficar complacente e fuja. Reúna informações, espere ele ficar complacente e fuja. E foi isso que ela fez. Em certo momento, ele parou e colocou algemas nos punhos dela e amordaçou a boca da cara. Ele então a levou para o seu apartamento, onde ele a estuprou por 18 horas. Mas a cara conseguiu controlar todo o medo e bloquear o terror que ela estava vivendo. Ela diz: não sei explicar de onde veio. Era só uma voz que dizia que as minhas opções eram fazer o que ele mandava, escapar e sobreviver, ou entrar em pânico, lutar e talvez morrer. Então eu me forcei a permanecer o mais calmo possível pelo maior tempo que pudesse.
Ao invés de sentir o que ela naturalmente deveria sentir, ela procurou lembrar absolutamente tudo que pudesse fazer com que ela identificasse o homem mais tarde. Ela notou, por exemplo, os ímãs na porta da geladeira dele. Nossa. Ela queria ver os ímãs, porque ela viu que era nome de consultório, sabe? Essas coisas. De advocacia, umas Tá. coisas assim. Daí ela olhou, ela falou, Daí ele tentou oferecer comida para ela e ela disse que ela não queria comer, mas ela perguntou se ela podia preparar alguma coisa para ele. Ela falou: "Você tá com fome? Eu posso preparar para você". E com isso, ela ficou tempo na cozinha. Ela disse que ela até limpou a cozinha dele, varreu o chão e tudo mais. E com isso, ela ficou tempo sozinha na cozinha, ela conseguiu ler que era nome do médico e do dentista dele. Nossa, olha a cabeça dessa mina. 15 anos, Renata! Você fazia isso com Tô 15 chocada. anos? Imagina. A gente era tão tapada com 15 anos, isso nunca nem ia passar pela nossa cabeça. Como eu falei, a cara nela falou, fez uma coisa para ele comer, limpou a cozinha dele, e o xerife do condado de Richland, na Carolina do Sul, disse que essa manipulação foi fundamental para criar uma relação de confiança com um homem, e que provavelmente foi por isso que ela sobreviveu. Mesmo assim, o tal homem a drogou com Valium e maconha, a algemou e amarrou uma de suas pernas na cama quando eles foram dormir. Eles dormiram, mas ela, mesmo drogada, acordou mais cedo do que ele. E daí ela pensou, essa é a minha chance. Ele ainda tá dormindo, ele provavelmente tinha fumado também. Ela falou, mano, ele ainda tá dormindo, essa é a minha chance. E enquanto ele dormia, ela começou a trabalhar. E ela conseguiu soltar um dos punhos da algema. Boa. E daí ela conseguiu desamarrar o tornozelo dela, se vestiu e saiu de fininho do apartamento e correu para um carro no estacionamento, que estava no estacionamento, pedindo que eles levassem ela até a delegacia mais próxima. Antes deles deixarem o estacionamento, ela apontou para o prédio dele e falou: "Eu saí daquele prédio ali. Marca esse prédio, não esquece esse prédio. Foi dali que eu saí." E eles levaram ela para a delegacia. Chegando na polícia, detalhe, com as algemas ainda em um dos punhos, ela contou que ela tinha sido sequestrada e estuprada e, enfim, e ela percebeu que a polícia não estava acreditando muito na história dela. Como assim? Tipo, porque para eles era uma coisa, como é que essa menina sobreviveu? Como é que ela escapou? Entendeu? Eles Gente, não acreditaram nela. a lei está falhando nesse episódio de sobreviventes, né? Sim, como sempre, né? Mesmo assim, antes de levá-la para o hospital, eles resolveram levar ela de volta para o apartamento do tal homem, para onde ela falou que ela estava. E ela não sabia exatamente qual que era o apartamento de onde ela tinha escapado, porque era aqueles blocos que são todos iguais, sabe? Sim. Então ela não sabia exatamente de onde que ela tinha saído. Mas ela sabia que no apartamento morava uma mulher de cabelo ruivo. Porque quando ela foi no banheiro, ela tinha visto uma escova de cabelo que tinha Com longos cabelo. cabelos ruivos. Gente, O filho da puta era casado, Renata. não acredito. A esposa dele estava viajando com a mãe dele. Não acredito. Só piora. Só piora. Graças a todas as informações que ela tinha coletado, a polícia conseguiu dar uma descrição para o síndico do prédio que sabia exatamente de quem eles estavam falando. Porque ela também falou que ele tinha pets, ele tinha lagartos no apartamento, ele tinha esses pets exóticos, sabe? Eles foram até o apartamento que o síndico apontou para prender o tal homem, mas a essa altura ele já tinha escapado, ele já tinha fugido. No apartamento, eles encontraram matérias de jornais sobre o desaparecimento e assassinato de 3 meninas. Sofia Silva, uma menina de 16 anos sequestrada e morta em 1996, e as irmãs Kristen e Catherine Lisk, de 15 e 12 anos, sequestradas, estupradas e mortas em 1997. Além disso, a polícia encontrou também centenas de imagens pornográficas e vídeos de crianças em seu computador, incluindo um vídeo que mostra ele molestando uma menina
e outro em que ele se masturba diante de polaroides de crianças. Gente, isso é o bingo do ser humano desprezível, né? Sim. Havia também uma grande quantidade de roupas íntimas femininas nas quais ele havia se masturbado e feito todo tipo de coisa que ele tinha registrado. O nome desse homem era Richard Evonitz e ele era um estuprador e assassino em série. Além de ter matado as 3 meninas que eu mencionei, ele é provavelmente culpado também do assassinato de Sarah Margaret Cherry. Ele também já tinha sido preso por se masturbar na frente de uma menina de 15 anos de idade. 3 dias depois que a Cara escapou de seu apartamento, ele ligou para a irmã dele, para quem ele confessou todos os seus crimes. Ela imediatamente ligou para a polícia, que conseguiu localizá-lo na Flórida. E após uma perseguição, ele foi encurralado pela polícia, mas ao invés de se entregar, ele deu um tiro na própria cabeça e morreu instantaneamente. Covarde, né? Claro. A polícia não fazia ideia que esse homem tinha cometido esses crimes até a Cara escapar. Esses casos estavam abertos, eles eram não solucionados. Então, se a Cara não tivesse escapado, eles tivessem entrado no apartamento, Vai eles saber talvez quanta vítima. nunca teriam sido solucionados e vai saber quantas vítimas ele ainda teria feito. Sim. Porque a Cara escapou, eles fizeram uma extensa investigação e eles encontraram inclusive as digitais da Kristen Lisk ainda na parte de dentro do porta-mala do carro dele. A Cara diz: "Lembro-me de torcer para que eles pudessem alcançá-lo, porque eu queria o meu dia no tribunal em frente a ele. Eu queria que ele me olhasse do outro lado da sala e soubesse que me escolher foi seu maior erro." Olha a sangue nos olhos dessa menina de 15 anos. Não, e é por isso que a gente fala, com certeza, tipo, ele, tipo, fez o que fez pra se livrar desse momento. Pra não ter que lidar com a vergonha pro mundo, né? Porque dá pra ver que se ele tinha uma esposa, ele tinha uma vida familiar que ele projetava pro mundo, né? Uhum. Então, Nossa. Infelizmente o Richard deixou esse mundo nos termos dele e É a Cara isso. nunca conseguiu enfrentá-lo E ela no merecia tribunal. ter esse momento, ela merecia ter o momento dela no tribunal pra... Sim. Até como parte do processo de recuperação, porque não tem como você passar, por mais badass que você seja, não tem como você passar por uma coisa dessa e não ser afetado de alguma forma, sabe? Não. Mas ela se recuperou completamente. Ai, que E um bom. ano depois, ela começou um trabalho de verão no departamento do xerife do condado de Richland, ou seja, a delegacia onde ela foi levada naquele dia. Ai, que Ela legal. começou a trabalhar como se fosse um estágio, assim, um trabalhinho de verão. Mais tarde, ela entrou para a força policial, se matriculando na South Carolina Criminal Justice Academy, onde ela se formou em 2010. Detalhe, um dia ela está na aula, né, e era uma aula sobre sobreviventes, e o professor começa a falar do caso dela, Sem saber? sem saber que ela estava na aula. E daí, no final da classe, né, no final da aula, ela vai até o professor e falou: "Oi, só para te avisar que a Cara sou eu." Fico até arrepiada. É fofa. É bom a gente ver umas histórias assim de sobrevivente que tenham um final feliz, né? Porque a gente sabe, é uma coisa sobre a qual até não se fala muito. Eu tava vendo um post esses dias, tipo, uma reflexão aleatória, assim, falando da síndrome do Frodo, pra gente, tipo, aceitar que às vezes fazer a coisa certa também deixa marcas negativas. Sim. Que, tipo, não é porque você sobreviveu a uma coisa terrível que você tem necessariamente a obrigação de se tornar um exemplo de superação, sabe? A gente precisa falar mais sobre as marcas que sofrer uma violência deixam na gente. E a gente viu um pouco isso no primeiro episódio, né? Até quando a gente fala da Mary muitas. Vincent, que ela teve muita dificuldade, também com razão, como você passa por uma coisa dessa e não fica, né? Então é legal achar um caso assim positivo, sabe? Que você vê que ela... Mas é aquilo, o fato delas terem sobrevivido e o fato delas serem badasses que sobreviveram, que lutaram, que viveram a vida depois, não significa que o que elas passaram não tenha sido absolutamente terrível, não minimiza a brutalidade do que elas passaram. Sim.
E a gente conta essas histórias como histórias para inspirar a gente, mas nunca para minimizar o que elas passaram. Não, sim, a gente ouve muita narrativa de pessoas que, tipo, não, porque ela passou por tudo isso, mas isso a transformou na pessoa que ela é hoje. Eu acho essa Eu narrativa. odeio esse tipo de Então, é coisa. isso. Eu acho essa narrativa tão problemática. Porque... Eu preferia muito mais ser uma pessoa mentalmente estável do que ter passado pelo que eu passei. Sim, Eu não queria ser uma pessoa mais sim. iluminada, mais madura, mais Não, complexa. Eu é, queria ser uma tonta que nunca passou por nada, protegida, sim. herdeira. Sim. Então, assim, É. eu odeio esse tipo de narrativa também. E realmente é isso que a gente fala. A gente conta para inspirar, mas de forma nenhuma minimiza a brutalidade do que elas passaram e, assim, a revolta do quão não necessário tudo isso é, né? É. É completamente desnecessário a violência que elas passaram. Então, isso a gente não pode deixar. Esse episódio não é para good vibes, é para te deixar revoltado, não É. inspirado, tá, gente? Não, mas eu achei muito legal ver que o sangue no zóio dela, ela direcionou o sangue no zóio dela para de uma forma positiva, né? Porque tem muita gente que não consegue fazer isso. Não. E E, tá tudo certo também. e tá tudo certo. Como ela conseguiu, eu também não sei. Não, não tenho Porque, ideia. também não tenho ideia. Com 15 anos, nossa, Imagina, ela é qualquer feita coisa me de alguma derruba. coisa. Nossa, quem é a gente na fila do pão perto dessa Não, menina? exato. Bem, e para terminar esse episódio, eu queria contar uma história clássica, mais uma história clássica do mundo do true crime. Muita gente vai conhecer essa história, mas eu queria contá-la mesmo assim porque ela me dá muita ansiedade. Vocês vão entender por quê, que vocês vão entender que é o meu maior medo. Eu já falei milhares de vezes aqui no podcast qual que é o meu maior medo. Mas talvez por isso essa seja uma das minhas histórias favoritas do mundo do true crime, que viraram uma daquelas histórias tipo Mary Vincent, histórias icônicas, que é a história de sobrevivência de Jennifer Murray. A Jennifer, em 1995, morava sozinha em um apartamento em Houston, no Texas. Uma bela noite, ela saiu com umas amigas e quando ela chegou em casa, tarde da noite, ela só se arrumou rápido e foi dormir. Foi para a cama dormir. Não demorou muito, ela acordou com um homem em cima dela, com o peso do corpo dele inteiro sobre o corpo dela, imobilizando ela e tentando tirar a calcinha dela. Mano. Ela acordou dessa forma. E é por isso que eu tô falando, vocês vão identificar que é a minha maior ansiedade. Eu falo o tempo É inteiro alguém dentro das paredes da sua casa. da história. É alguém dentro da minha casa. Ela estava tão confusa porque ela acordou daquele jeito, né, sem saber nem o que estava acontecendo, ela não sabia nem como reagir, e ela só começou a lutar contra o homem. Ela não pensou duas vezes, ela começou a meter a mão. Eu gosto de gente assim também, que não sabe o que está acontecendo e já reage descendo Mas o tá certo, cacete. você acordou com uma pessoa estranha em cima de você, você tem que meter a mão nela mesmo. Também acho. Eu, Até eu acredito que é extremamente apropriado que se você se encontra nessa situação, revidar assim mesmo. eu Esse também não é o acho. momento pra você ser polido na sua vida. Não é o momento de ser fina. Não. E ela começou a lutar, lutar, lutar contra ele e fazer tudo. Até que ela levantou a mão, colocou a mão próximo do pescoço e ela sentiu a faca que ele estava segurando contra a garganta dela. E foi aí que ela disse que ela de fato acordou e entendeu o que estava acontecendo. E ela pensou: eu tô sendo estuprada. Mana, e ela foi pras cabeças, velho. Ela gritou, ela arranhou, ela bateu, ela chutou, ela fez o que ela podia. Nisso, ele conseguiu, na luta, ele conseguiu esfaquear o lado direito do rosto dela. E ela disse que tinha tanto sangue jorrando do rosto dela que ela achou que ela tinha perdido um olho. Porque ela não conseguia enxergar e estava saindo tanto Por causa sangue, do estava sangue. doendo tanto, que ela falou: Mano, eu perdi o olho. E daí ela ficou mais selvagem ainda e continuou lutando e gritando e fazendo tudo que ela podia para não ser estuprada e morta. Até que ele cortou a garganta dela. E ela diz: Eu não pensei qual seria meu próximo passo.
até que minha garganta foi cortada. Foi a primeira vez que eu pensei que ia morrer. E eu não queria morrer. Eu só queria sair dali. Eu teria feito qualquer coisa para sobreviver naquele momento. Com ela perdendo muito sangue, o homem, filho da puta, arrastou ela para dentro do banheiro e voltou pro quarto para pegar a faca. Mas a Jennifer não só estava consciente, como ela estava decidida a sobreviver. Então, enquanto ele voltou para pegar a faca no quarto, ela fechou a porta, se encostou, sentou de costas para a porta e empurrou os pés contra a banheira. Então, ela travou a porta completamente com o corpo dela. E ela fez isso porque a porta não tinha chave. Gente, por que as pessoas têm banheiro sem chave, gente? Pelo amor de Deus. Ai, aqui tem alguns dos quartos não tem chave, eu fico inconformada. Eu fico inconformada. É igual quando você vai em casa que tem criança e os pais não têm a chave da porta. Daí você tem que ter ansiedade quando você vai fazer xixi. Fico indignada com isso. Deixa a chave em algum lugar alto para a criança não pegar, mas que a gente consiga pegar, pelo amor de Deus. Enfim, essa é a minha militância da porta do banheiro. Milita até pela porta do banheiro. E ela usou toda a força que ela tinha para manter aquela porta fechada. Enquanto ele a batia e tentava entrar, ela empurrava as costas contra a porta, apoiando os pés na banheira. Enquanto isso, ela estava segurando um rolo de papel higiênico para tentar estancar o sangue que ainda estava jorrando do rosto e do pescoço dela. O homem, frustrado, começou a andar de um lado para o outro no apartamento, tentando abrir a porta, mexendo nas coisas dela, até que ele ficou mais calmo e ela ouviu o zíper das calças dele e silêncio. Então ele estava colocando as calças dele e indo embora. Quando tudo ficou em silêncio, ela sabia que a única chance que ela tinha de não sangrar até a morte era sair do banheiro e tentar ligar para alguém. Mesmo com o risco dele estar ainda no apartamento, ela falou, mano, eu vou sangrar até a morte se eu ficar aqui dentro. Ela então levantou rápido para abrir a porta do banheiro e a porta não abria. Ela tinha se forçado, ela tinha empurrado tanto aquela porta que a porta emperrou. Gente, que desespero! E dela falou, cara, é a minha sorte, né? É a minha cara fazer isso. Eu não morri esfaqueada, agora eu vou morrer porque eu tô presa nessa porcaria desse banheiro porque eu emperrei a porta. Nesse maldito lugar. Nesse maldito lugar. E ela começou a lutar contra a porta agora. Nossa, gente, a mulher não tem um segundo de paz, né? Enquanto isso tudo tá acontecendo, ela tava perdendo muito sangue. E ela então teve que lutar com a porta, mas ela conseguiu abrir a porta finalmente e correu pro telefone. Mas a linha estava cortada. Assim como todas as luzes, a eletricidade do apartamento inteiro estava cortada. Graças a Deus, ou a Baphomet, ou a Cher, ou o universo, não sei. A Jennifer era uma das únicas 3 pessoas do mundo que tinha um telefone celular em 1995. Nossa, graças a Deus. Ainda bem. Porque como ela era advogada, a firma, e ela era uma advogada jovem, então ela devia trabalhar assim, ela devia ser praticamente, sabe, faz tudo. Porque advogado Sim. começa assim, né? Você faz o trabalho de todo mundo no escritório. Daí eles tinham dado um celular para ela estar sempre disponível. E daí ela, sendo uma das únicas pessoas no mundo com um celular, ela correu, pegou o celular e trancou o apartamento. E ela ligou pro 91. E ela começou a falar com o atendente do 91, desesperada, falando que um homem tinha cortado a garganta dela, que ela não conhecia esse homem, mas que ele sabia o nome dela. E que ele não estava no apartamento, mas ela estava com medo e ela estava perdendo muito sangue. E o atendente, um homem chamado Richard Everett, conseguiu acalmá-la e falar, olha, eu tô mandando a polícia, tô mandando a ambulância, fica calma. Se você não fica calma, a gente não tem como te salvar. É porque E o coração acelera, começa a bombear o sangue mais rápido, né? Você fica nervoso. Não, e daí você fica errático e você não ouve o que o atendente está falando. E quando você liga para um atendente do 91, é extremamente importante que você faça o que ele está te mandando fazer. Então você fique na linha para ele te dar a instrução do que fazer. E daí ele ficou na linha com ela, ó,
tempo, acalmando, até que em um ponto da ligação, ela diz pro Richard, ai, tem alguém batendo na porta, eu acho que é a polícia. E ele fala, não abre, a polícia ainda não chegou no seu apartamento. Gente, o cara voltou. E ela olha e o Richard ouve ela falando com a pessoa que tá batendo na porta. E ela diz pro Richard no telefone, ele tá falando que é o segurança do prédio, ele tá oferecendo ajuda. E o Richard, Jennifer, a gente não sabe quem tá do outro lado da porta. Não abra essa porta, você precisa ficar calma. Eu vou te falar quando a polícia chegar no seu apartamento. E ela não abriu a porta. Não muito tempo depois, ela ouviu vozes no corredor e o Richard confirmou que quem tinha chegado dessa vez era a polícia e o departamento e a ambulância, né, os paramédicos. Ela abriu a porta e assim que ela abriu a porta, ela só colapsou. Porque eu acho que ela conseguiu relaxar, sabe? Tipo, finalmente eu posso... Foi aquela hora, agora deixa os profissionais tomarem conta. Agora Cuidem entrega de na mim, mão pelo de amor Deus. de Deus. É. Graças ao Richard, a Jennifer não abriu a porta quando tal segurança ofereceu ajuda. E por isso ela sobreviveu naquela noite. Porque do outro lado da porta estava um homem chamado Brian Wayne Gibson. E ele, de fato, era o segurança do prédio. Ele trabalhava na empresa de segurança Pinkerton Security já fazia 3 anos. Mas ele era constantemente transferido por conta de reclamações sobre o seu trabalho. Shocking. É isso que eu ia perguntar, eles não fazem um background check? Mana, vou chegar lá. Ah, tá. Numa dessas transferências, ele acabou indo fazer a segurança noturna do condomínio onde a Jennifer morava. A Pinkerton Security é uma empresa conhecida por um histórico, no mínimo, complicado. Ela tem já um passado bem violento. Putz. Mas é um assunto para um outro episódio porque é complexo. É uma das maiores empresas de segurança dos Estados Unidos. Ela já tem mais de 100 anos. É uma coisa assim. Ela é tradicional em ser uma péssima empresa. Para essa história, é importante dizer que entre 1991 e 1995, 130 seguranças da Pinkerton Security foram condenados por crimes apenas no estado do Texas. Gente, pra que você contrata empresa, então? Você tá correndo mais risco contratando do que não contratando. Pois é. O sistema de contratação era, no mínimo, falho. No apartamento da Jennifer, a polícia encontrou uma quantidade absurda de sangue, tanto que quando os policiais foram no hospital ver ela, né, visitá-la, eles falaram assim, minha filha, você lutou, hein? Porque tinha sangue pelo apartamento inteiro. E eles também encontraram itens que pertenciam ao Brian Wayne Gibson. Esses itens eram a cueca, o cinto, a luva, o chapéu da Pinkerton Security e a faca que ele utilizou no ataque. Quando ele bateu na porta novamente, o que ele queria era terminar o serviço e recolher tudo que ele tinha deixado para trás. Ele provavelmente foi pegar alguma coisa para desovar o corpo dela, porque quando ele esfaqueou, quando ele cortou a garganta dela, e viu que ela estava sangrando muito, ele deve ter ter achado pensado, que era uma questão puta, de tempo pra ela morrer. exatamente, ele achou que ele ia largar ela no banheiro, que ela ia sangrar e que ele falou, foda-se, ela vai morrer, eu só vou pegar alguma coisa pra me livrar do voltar. corpo e limpar as coisas, né? Então ele nem pensou em recolher as coisas dele, porque ele jamais imaginou que ela ia se levantar e ligar pro 91. O que pra mim já indica que não foi a primeira vez que ele fez isso e precisou desovar um corpo, porque dizem, não sei, tá? Não sei até que ponto, mas falam que normalmente é a primeira vez que alguém comete esse tipo de crime, a pessoa normalmente fica num estado tão alterado que o crime normalmente... Isso eu vi a Ilana Casoy falando numa palestra que ela fez tem alguns anos já. Ela fala que normalmente é a primeira vez a pessoa fica tão overwhelmed com emoção, tão super excitada, que ela é completamente errática, assim, ela normalmente não toma muitas decisões... Então, se ele conseguiu raciocinar, tipo, beleza, ela não vai durar muito, deixa eu voltar lá pra pegar o que limpar, provavelmente essa não foi a primeira vez. Pode ter sido a primeira vez que ele foi pego. Pois é. Até porque é difícil já começar nesse nível de violência, né? Ah, sim.
Tipo, normalmente esse tipo de crime não vai assim de 0 a O 100, né? primeiro normalmente é meio que por acidente, e daí eles têm uma. Eles veem que deu certo, e é meio que eles se dão permissão agora de fazer É. o que eles querem. Quando ele foi interrogado pela polícia, ele tentou dizer que ele também foi vítima do ataque. Que ele, tipo, ele tentou falar, não, o cara veio aqui, me atacou também, eu via, por isso que eu fui lá na porta dela, bater na porta dela, pra ver se estava tudo bem. E Mas, obviamente foi o obviamente, assassino que fez um cuecão nele, né? ah, Arrancou a cueca dele por cima, jogou no chão lá. Foi isso pois mesmo. É é, verdade esse bilhete. é. A história não fechava, né? A polícia, que não era besta, o prendeu e ele foi condenado a 20 anos de prisão por tentativa de assassinato e outras acusações menores. Esse é o negócio, tá vendo? Ele pegou 20 anos, o outro cara pegou Estado 10. diferente, Ah, tá. Ohio e Texas. Ah, Essa é a tá. diferença. Nos Estados É, Unidos é difícil, sabe, falar é sobre a verdade, lei, você tem porque cada razão. estado tem uma lei, né? Você tem razão. Tá. A Jennifer se recuperou bem fisicamente, mas a recuperação psicológica foi um longo e árduo processo. É claro, é dentro da sua casa. Né? Muda completamente essa noção de segurança. Sim. E por falar em processo, ela processou a Pinkerton Security em 1998 e eles entraram num acordo financeiro com um valor que não foi disclosed, não foi aberto para o público. Então a gente não tem essa informação, a gente sabe que eles entraram num acordo e ela foi recompensada. Eu sei que nada paga esse tipo de trauma e não existe recompensa no mundo Não. Qualquer coisa que ela que tenha recebido foi pouco. foi pouco. Exatamente, mas que bom que ela foi recompensada, porque tem muita gente que nem isso, né? É. Ainda nesse ano, né, em 98, ela abriu o próprio escritório de advocacia porque ela não conseguia mais trabalhar para os outros. Ela estava passando por tanto problema psicológico, de ansiedade e Claro. tudo, e ter que refazer a vida dela inteira, que começou a ficar difícil para ela manter o trabalho dela, né? Então ela abriu o próprio escritório em 98, né, 3 anos depois do ataque, e ela conheceu quem seria seu futuro marido. O atendente do 91, o Richard Everett, que ajudou ela naquela noite, foi convidado para o seu casamento. Eles dançaram no Oh, casamento dela e eles meu continuam amigos até Deus. hoje. Ai, fiquei até arrepiado, meu Deus. E essas são as histórias de sobrevivência de Jennifer Miller, Cara Robinson e Jennifer Morey. Nossa, eu adorei, mas assim, Mas é fiquei péssimo. chocada em muitos momentos. Eu adorei, mas foi péssimo. Eu adorei, mas eu tô impactada. Ah, Nossa, como a gente sempre fala, eu falei isso agora, falei no último episódio, a gente conta essas histórias não como uma inspiração, mas assim, como um alerta, um ensinamento, uma outra perspectiva, porque eu acho que não é uma inspiração, mas ao mesmo tempo eu não quero usar como uma inspiração vazia. Eu não quero que isso minimize a brutalidade completamente desnecessária que essas mulheres passaram. Elas não precisavam passar por isso. Se você perguntar para qualquer sobrevivente, você queria ter passado por isso e ter se tornado a mulher que você é hoje, todas elas vão falar não, obrigada. Eu gostaria de não ter passado por isso, eu gostaria de não ter sido forte, eu gostaria de não ter sido sangue nos olhos, eu gostaria de ter sido uma pessoa protegida que teve uma vida fácil e melhor do que a que eu vivi. Então não é uma sim. história de inspiração vazia, é uma inspiração para a gente assim, ver que dá para passar por coisas ruins e sobreviver e sair por cima, até como uma forma de rebelião. Mas Sim. A gente gostaria muito de viver num mundo em que isso nunca acontece, sabe? E falar, é, tipo, nossa, vamos ouvir essas histórias, vamos ouvir histórias de ficção é, sobre pessoas que passaram por coisas horríveis. O mundo ideal seria um mundo em que a gente pudesse falar assim, sabe? Tipo, nossa, vamos ouvir um caso de 300 anos atrás, de quando existia violência no mundo. pois é, seria ótimo, né? Como deveria ser horrível viver naqueles tempos, né? Mas infelizmente não é assim, esse tipo de coisa. Infelizmente ainda acontece todos os dias, né? Até porque a Nath contou casos que são um pouquinho mais antigos, né? São Uhum. de 20, 30 anos atrás, mas a gente teve o quê? Quantas semanas aconteceu da moça que quase sofreu um feminicídio no elevador, que Sim, tomou 61 socos no elevador exato. e tá se recuperando e agora tá se pronunciando pela primeira vez e tal. Então, infelizmente, são histórias que estão muito mais perto do que a gente pensa, né? Uhum.
E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Bastante gente pediu que virasse uma série. Eu acho que a gente vai fazer uma série mesmo, vai continuar fazendo casos de Sim. sobreviventes. Se você tem um caso de sobrevivente para me recomendar, por favor, não vá até o meu Instagram, porque eu deletei o app do meu celular, mas manda pro patriamadapod@gmail.com, patriamadapod@gmail.com. E escreve sugestão de caso. A gente recebe muito e-mail, muita mensagem no nosso Insta, muita mensagem no YouTube e tudo mais, mas e não dá para fazer tudo, mas um dia a gente chega na sua sugestão. Pode mandar que a gente lê, Sim. e mesmo que a gente não faça nesse momento, vai chegar, a sua hora vai chegar. Sim! A gente sempre tá buscando inspiração, buscando sugestão, então uma hora a gente vai chegar no seu caso. Se você tiver uma sugestão, manda pra gente. E se você gosta desse conteúdo, não esqueça que nós temos um canal no YouTube com casos um pouco mais leves, um pouco mais estranhos, às vezes mais pesados, às vezes menos. Mas todos os domingos nós estamos lá com episódios que você não acha aqui no podcast. E o canal tá sempre maravilhoso, porque ele é gerido maravilhosamente pela melhor amiga e a melhor pessoa do mundo, que é a dona Renata Schmidt. Oh. Então vai lá apoiar a gente, se inscreve no canal e ativa o sininho e deixa comentário, deixa like, faz tudo que você puder para ajudar a gente. Muito obrigada. Sim, muito obrigada. E se você quiser ajudar, de repente, né, você tá naquele momento, pensa, nossa, eu quero ajudar financeiramente, quero pagar um café para essas meninas. Nós temos, você pode, desculpa, você pode nos apoiar pelo Orelo ou pelo próprio YouTube. Exato. Isso, a nossa sessão de apoios é maravilhosamente gerida pela dona Natália Salazar. É ela que estrutura essa merda, essa balbúrdia. Olha, chamou meu trabalho de merda. Não, eu queria citar o Capitão Nascimento, mas não ficou legal no contexto. Eu ia falar, ela que financia essa merda, mas não soou bem. Eu não consegui fazer uma boa analogia, me perdoe, é sexta-feira. É ela que financia essa balbúrdia. Ela que financia esse clubinho. Na verdade, são vocês que financiam, né? Ela organiza. Tentei vender o peixe e falhei miseravelmente. O que vale é a intenção, entendi que a intenção era boa. Eu não brilho no improviso, sabe? Eu preciso me programar, eu não saio bem no improviso, mas a gente tem. Se você quiser nos apoiar, você pode se inscrever pelo Orelo ou entrar no nosso programa de membros do YouTube. É isso que eu queria dizer, mas eu me embananei. Eu te amo tanto. Droga. Ai, foi ótimo. Eu não vou cortar tipo, nada sabe disso. aquele Foi negócio, maravilhoso. Sabe aquele... Você é padeira porque seu pai é um sonho? Não, pera. Foi assim que eu me senti nesse momento, sabe? Perdão. Ai, não, eu te amo. Obrigada. Meu Deus. Por quê? Perdão, gente, perdão. Ai. A tia tá cansada. E nessa, tchau. É isso, tchau. Nossa, gente, foi um rambling, assim. Eu realmente, eu perdi total o controle da situação, eu não brilho no improviso.